Ora, viva alunos! Estamos no programa Aprender a Estudar em Casa para licionarmos a aula de História. Para a vossa serventia, por isso, assista a aula conosco. Concentrem. Portanto, vamos começar. Para o sumário de hoje, temos a expansão grega, ou seja, movimentos de colonização. Também vamos retratar Atenas, recursos econômicos e abertura marítima. Portanto, vamos retratar esse tema durante a nossa aula. E no final da aula, temos que compreender os seguintes objetivos. Referir os principais motivos que levaram muitos gregos a emigrarem, identificar no mapa as regiões por onde expandiram os gregos, reconhecer os elementos da união entre as colônias e a metrópole, indicar as principais atividades econômicas de Atenas até o século V a.C., caracterizar a economia ateniense a partir do século V a.C., reconhecer a importância da formação da Liga de Delos. Após apresentamos o sumário e os objetivos que temos que cumprir, portanto, fique atento agora para podermos compreender mais e mais sobre a região de Atenas. Em primeiro lugar, estamos a falar de Atenas em destaque em relação às outras cidades-estados da Grécia, porque foi a mais importante. Deixou melhor colaboração, contribuição para o mundo atual. Portanto, Atenas faz parte da civilização da Grécia Antiga, ou seja, a Grécia Antiga conhecida por Atenas, devido à sua colaboração cultural e artística. Portanto, continuamos. Movimento de colonização grega. Entre os séculos VIII e V a.C., os gregos expandiram-se para várias regiões do Mediterrâneo e do Mar Negro, até a Península Ibérica, fundando colônias agrícolas e comerciais. Observe o mapa, podemos ver a parte destacada, tipo amarela ou castanha, são regiões por onde emigraram os gregos, expandiram e fundaram colônias. Ok? Atenção ao texto, os gregos expandiram-se para várias regiões do Mediterrâneo e do Mar Negro até a Península Ibérica. Essa região da Península Ibérica. Portanto, os gregos fundaram colônias e mantinham relações comerciais e agrícolas. Portanto, vamos tentar perceber melhor sobre esse aspecto. O que quer dizer, então, colônias? Colônias define-se por novas cidades-estado com idêntica organização política, religiosa e cultural a das cidades-mãe. Nesse caso, metrópoles, mantinham ligações comerciais, culturais e religiosas intensas com as metrópoles, o que contribuiu para expandir a arte e a cultura helênica. Observação: os colonos levaram a língua, a religião, leis e costumes da metrópole. Contudo, a nova polis, ou cidade-estado, era independente e apenas ficava ligada àquela, que é a metrópole, por laços morais, ou culturais, ou tradicionais. Portanto, é isto: colônias e metrópole. Colônias, nova cidade-estado; metrópole, cidade-mãe. Mantinham relações comerciais, religiosas,
até artística. O povo grego, ao expandir por regiões que enunciamos, levaram consigo a cultura, a língua, costumes, fogo, religião. E isso contribuiu para a divulgação melhor da cultura grega por regiões onde expandiram. Continuando ainda com a nossa aula, vamos tentar perceber as razões que levaram os gregos a expandirem-se. Por que expandiram os gregos? Leiam comigo esses motivos. Temos ali aumento demográfico, quer dizer, aumento da população. A pobreza dos solos e escassez de alimentos. O território montanhoso e recortado. A procura de matérias-primas para o artesanato. A procura de novos produtos e mercados para comercializar. A procura de melhores condições de vida. Guerras, escravidão, os problemas sociais. Quer dizer, só o filho mais velho é que herdava. Agora já ficamos a saber as razões, as causas que obrigaram os gregos a emigrarem e a fundar colónias. Sabe o que significa imigração? Sabe por que uma pessoa emigra? A procura de melhores condições de vida. Portanto, a imigração não é um acto, nem um fenômeno novo. Isto tinha também acontecido na Grécia Antiga. Ok? Portanto, mais uma vez, vamos ilustrar um mapa que retrata simplesmente relações entre colónias e metrópole nas regiões por onde expandiram os gregos. Vejam, são as regiões por onde os gregos expandiram. Estão indicadas pelas setas, está vendo? E os gregos mantinham relações comerciais. Por isso, vamos tentar compreender de que forma, ou então que tipo de relação comercial, que trocas de produtos mantinham as colónias com a metrópole ou vice-versa. Analisem o quadro comigo abaixo. As colônias ofereciam à metrópole, a cidade-mãe, cereais, matérias-primas, metais preciosos, cobre, madeira, lã. E a metrópole, por sua vez, oferecia às colônias os seguintes produtos: vinha, azeite, produtos manufaturados, orvesaria, cerâmica, tecidos, utensílios, armas. Estão a ver a importância das colônias para com a metrópole e vice-versa? Estabeleciam de facto trocas comerciais. Muito bem. As colônias desempenhavam um papel de capital importância para com a metrópole, sobretudo pelas relações comerciais. Ofereciam produtos de que tanto metrópole precisava. E vice-versa. Não se esqueçam de territórios muito áridos que compunham a Grécia Antiga. Vamos lá. Continuando, vamos destacar então a importância da colonização grega, desenvolvimento do comércio marítimo e do artesanato, surgimento de novos grupos sociais que se enriqueceram, como o caso de proprietários do vinho,
e do azeite, comerciantes, armadores, artesãos e, por último, a divulgação da arte e da cultura grega ou da cultura helênica. Após destacamos as importâncias das colônias para com a metrópole, vamos entrar então no segundo tema ou numa segunda parte da nossa aula, onde poderemos destacar Atenas, recursos econômicos e atividades marítimas. Ok? Agora estamos a falar concretamente de Atenas, a principal cidade-estado da Grécia Antiga. Sendo para tal, observe o mapa. Assim fica muito mais clarificador, observando imagens para podermos perceber a sua localização geográfica. Ok? Todo esse território grego, pode já perceber, Grécia, né? Onde fica Atenas? Estão vendo aqui? Atenas. A cidade de Atenas. E a cidade de Atenas fica perto de um porto muito importante na época, que é chamado de Porto de Pireu. Leiam, Porto de Pireu. Atenas fica a cerca de 6 quilômetros do Porto de Pireu. Ok? Portanto, Porto, já sabem da sua importância. Por isso, leiam o texto. No século V a.C., a cidade de Atenas, situada na Ática, uma pequena península de 2.650 km², banhada pelo mar Egeu, tornou-se uma das mais prósperas e poderosas cidades-estado da Grécia Antiga, minha gente. Portanto, esta cidade é a mais próspera, mais rica da Grécia Antiga no século V. Vamos tentar compreender mais e mais sobre a cidade de Atenas. Portanto, continuamos. Vamos ver então razões que explicam a superioridade ateniense em relação às outras cidades. Primeira razão, observem o texto e leiam. Ter uma posição geográfica privilegiada, próxima do mar, a 6 quilômetros do porto de Pireu, que era frequentado por mercadores de todo o Mediterrâneo. Estão a ver? Porto de Pireu, Atenas, distam-se entre si a 6 quilômetros. Continuando a leitura, desenvolvimento de artesanato, do comércio e da construção naval são marcas características da economia ateniense. Os gregos, mais concretamente nesse caso, os atenienses, desenvolveram essas práticas econômicas. Portanto, vamos falar da economia ateniense até século V a.C. Do século VIII até século V. Atenção! Procure entender, vamos. Os atenienses dedicavam-se essencialmente às seguintes atividades econômicas: agricultura, com o cultivo de trigo, cevada, legumes, oliveira, figueira e a videira. Criação de gado, sobretudo boi, carneiro, cavalo, etc. Artesanato, a cerâmica e a metalurgia. E a construção de navios. Também o comércio,
sobretudo a nível da importação de cereais, madeira e metais. E também a nível da exportação dos excedentes agrícolas e artesanais. Também faziam a cunhagem da moeda de prata, o dracma. Moeda grega era chamada de dracma. Faziam a cunhagem da moeda. Portanto, já vimos a economia ateniense até o século V a.C. Vamos continuar para podermos saber mais e mais sobre a cidade de Atenas. Por isso, vamos analisar a economia ateniense numa outra perspectiva e nos tempos posteriores, ou seja, a economia ateniense depois do século V a.C. Agora é depois. Então, leia o texto. No século V a.C., Atenas tornou-se a cidade-estado mais próspera e poderosa, assentando a sua economia no comércio marítimo, o que passou a ser caracterizada por uma economia comercial, marítima e monetária. Comercial, porque a principal atividade econômica era o comércio. Marítima, porque o comércio era feito sobretudo por mar. Monetária, porque utilizava a moeda, o dracma, nas trocas comerciais. Portanto, comparando as duas formas de economia em duas épocas diferentes, uma forma até o século V e outra depois do século V, o que se percebe? Uma transformação na vida econômica da cidade de Atenas. De tal forma que acabamos de se caracterizar. Continuamos. Agora vamos falar de um facto muito importante, que é a formação da Liga de Delos. Repito, Liga de Delos. Liga significa o quê? União. Delos, portanto, é a união que a cidade de Atenas fazia com outras cidades-estado da Grécia Antiga. Vamos tentar perceber qual é o propósito dessa ligação, dessa união. Ok? Portanto, continuamos. Leia o texto comigo. Entre 490 e 479 a.C., Pérsia invadiu a Grécia. Batalha de Maratona. Para se defenderem dos inimigos, Atenas e outras cidades-estado fundaram a Liga de Delos. Todas as cidades pagavam impostos que constituíam o tesouro de Delos, que ao mesmo tempo servia para apetrechamento militar e naval da Liga. Devido ao prestígio conquistado na luta, Atenas foi escolhida para liderar a Liga e passou a receber impostos das outras cidades, melhorando a sua situação de superioridade. Continuando a leitura do outro lado, Atenas e outras cidades marítimas fundaram a Liga de Delos. Foram estabelecidas guarnições militares e feitorias nas cidades-estado aliadas. Atenas exerceu uma hegemonia sobre as outras cidades. Ok? Acabamos de perceber que o povo que constitui a etnia da Pérsia, invadiu
Atenas tiveram lutas e nessa luta Atenas conseguiu vencer a Pérsia. E por esta razão, Atenas ganhou a posição de superioridade, ou então o prestígio de ser escolhida para liderar a Liga de Delos. Todas as outras cidades e estados pagavam impostos para garantirem a segurança das mesmas. E deste facto, Atenas aproveitou desses tributos e empreendeu uma verdadeira supremacia, hegemonia, poderio, superioridade em relação a outras cidades e estados. Por isso Atenas enriqueceu. Tá bom? Portanto, temos que reter as ideias essenciais. Assuntos tratados na aula devem saber os seguintes. As principais atividades econômicas de Atenas até o século V a.C. eram agricultura, pecuária, produção artesanal, metalurgia e cerâmica. E a partir do século V a.C., Atenas desenvolveu uma economia monetária, comercial e marítima. Também deu-se aquilo que nós chamamos da formação da Liga de Delos. Foi uma aliança defensiva que se formou no século V a.C. entre Atenas e outras cidades e estados. Portanto, são conteúdos, conceitos que vocês devem reter para a aula de hoje. Posto isso, convido-vos a exercitar com as seguintes práticas. Como já sabem, verificação de exercícios. Tá bom? Observem o exercício que eu propus para vocês. Quais foram os principais fatores do movimento da colonização grego? Menciona 3 regiões para onde os gregos emigraram. Distingue metrópole da colônia. Que relações mantinham as colônias com a metrópole? Descreve a economia ateniense até o século V a.C. Explica a afirmação. Atenas desenvolveu uma intensa economia monetária, comercial e marítima. Justifica a formação da Liga de Delos. E a gente, desta forma, terminamos a nossa aula. Muito obrigado pela atenção, concentração. Por isso, continua esforçando para assistir à aula. Até a próxima.